Ô Betão, agora é aquela história do tradicional virar a chave, esquece um pouquinho o Campeonato Catarinense, vem a Copa do Brasil, só que agora naquele formato tradicional. Uma partida de ida, o jogo de volta, mas não tem o gol qualificado, né, fora de casa. Isso também mudou. Como é que você avalia isso na sua visão? Você que é um atleta experiente, sabe bem de Copa do Brasil também. Com certeza, como você disse, jogar Copa é totalmente diferente do que jogar campeonato. Acho que é mais emocionante, né? Essa coisa de ter o jogo de ida e volta, independente do gol qualificativo ou não. É uma maneira diferente de se jogar, de se encarar a partida. Mas, com certeza, né, Copa você tem que pensar em vitória, tentar fazer um bom jogo primeiramente, para te dar confiança para o segundo jogo. E é dessa maneira que a gente vai encarar o Fluminense no jogo de amanhã. Então, essa história de não ter o gol qualificado, isso muda um pouco o esquema do jogo, muda a forma de pensar o jogo, porque antes tinha aquela história de que você tem que fazer um gol fora e, poxa, tem o gol qualificado, vale por 2 e vou levar vantagem para empatar. Agora, é diferente, né? Eu acho que eu sempre achei esse negócio do jogo fora, do gol fora, é muito meio que simbólico, tudo vai desenhar no final da partida, né, da maneira que ocorre o jogo. Mas é diferente, é diferente. Você tem que jogar com bastante cautela, bastante atenção. O que eu digo em Copa, nem sempre o que vale é a qualificação do elenco, mas sim a qualificação daquele jogo, daquela partida em si, da concentração, do ambiente que se traz à partida. Acho que isso faz muita diferença. Haja visto que a gente vê Copa pelo mundo inteiro, times, de repente, de menor expressão, que vencem Copa justamente pela concentração, pela determinação da partida. Aqui no Brasil também nós já vimos equipes ditas menores, já conquistaram Copa. Então a gente vai nesse intuito aí de fazer um jogo bem concentrado, bem organizado, para que a gente possa fazer um bom jogo e, consequência, sair com a vitória. Mas, Betão, só um minutinho. Para você, foi bom ou ruim esse novo sistema? Indiferente. Para mim é indiferente. Não vejo esse lado de bom ou ruim. Porque o jogo é jogado dentro das 4 linhas, 11 contra 11, independente de jogar seu primeiro aqui, o segundo lá, com a questão do gol fora ou não, é jogada. Então, o Fluminense vem de um retrospecto, um mês de fevereiro muito positivo, né? Com 5 jogos, com 5 vitórias, algumas goleadas, inclusive vitória sobre o arquirrival. Como é que isso influenciou, ou de uma maneira ou outra, na maneira do Avaí se preparar para esse jogo? O que o Avaí espera do Fluminense nesse confronto lá no Newton Santos? Não me espanta, porque o Fluminense é time grande. Não me espanta o Fluminense ter conquistado 5 vitórias em 5 jogos. O Fluminense é um time de camisa, um time respeitado nacionalmente, né? Mesmo se o Fluminense tivesse vindo de 5 derrotas, vamos supor, é o Fluminense. Então nós vamos com muito respeito à equipe do Fluminense, sabendo da grandeza, sabendo das qualificações da equipe, sabendo das qualificações do treinador, né? Que o Abel é um dos grandes treinadores do Brasil. Mas nós temos que fazer o nosso jogo, né? Com todo o respeito que a gente possa ter ao Fluminense, nós vamos só fazer o nosso jogo e, como eu falei, tentar arrancar um ótimo resultado fora de casa. Voltando só ainda esse sistema de disputa da Copa do Brasil, Betão, eu ouvia, né, algumas entrevistas do Antônio Carlos Zago, ainda quando técnico do Juventude, o próprio Claudinei Oliveira. Ontem eu ouvia também uma entrevista do Vitor, goleiro do Atlético Mineiro, sobre essa questão dos confrontos. Nas 2 primeiras fases, jogo único, a partir de agora, partidas de ida e volta. E todos na opinião de que o ideal para a Copa do Brasil, jogo de ida e volta desde o início. Qual é a sua visão sobre isso? Olha, eu também concordo, vou nessa linha de pensamento. Tanto pelo equilíbrio, né, para você dar oportunidades iguais, vamos dizer assim, para as 2 equipes, quanto para a emoção do torneio, vamos dizer, pelo charme que existe na Copa do Brasil. Também seria a favor dos jogos ida e volta. Mas convenhamos que esse ano recheado de jogos, acho que ia ficar muito mais pesado do que já está pelo calendário. Estávamos fazendo algumas contas ali. E é absurdo o tanto de jogos que nós já fizemos. Todos os jogadores que participaram de todos os jogos, é um absurdo o tanto de jogos que nós já fizemos até o dia de hoje. Tendo partida aí a cada 3 dias praticamente a gente está em campo. Então esse ano especificamente pode ser que não fez esse ida e volta justamente pelo calendário, mas sou a favor sim do jogo ida e volta desde o início. Então, dos 7 jogos fora de casa, o Avaí venceu 5. E o torcedor, assim, quando vê que o Avaí vai jogar fora de casa, fica meio que feliz. Parece que a atuação está sendo bem diferente fora de casa do que aqui dentro, né? Verdade, os números estão mostrando, né, que nós estamos buscando fora. A concentração está sendo maior.
porque eu sempre digo isso, quando você se concentra, você se prepara, você joga equilibrado, você joga de maneira organizada, faz a diferença. E nós estamos buscando isso fora de casa, estamos conseguindo mobilizar o grupo, fazer com que todos tenham essa consciência da concentração, de estar jogando. Temos que trazer isso para casa também, mas fora de casa tem sido muito válido e vamos levar isso para o jogo contra o Fluminense. Betão, você que é um jogador dos mais experientes do time do Avaí, junto com o Marquinhos, enfim, como é que é ver um colega seu de clube, né, de time, que é o Luanzinho, da base, convocado para uma seleção brasileira, né? Como é que é ver também o seu colega de zaga, o alemão, completando 100 jogos com a camisa do Avaí? Isso é muito bom, né? Muito, muito. Eu acho que, como também eu sempre falo, a derrota de um é a derrota de todos e a vitória de um também é a vitória de todos. Fico muito feliz pelo Luanzinho, um jogador altamente qualificado, com muita competência, com certeza tem um futuro brilhante pela frente. O Avaí lapidou uma pedra aí de uma maneira bem bacana. Claro que tem as coisas da idade que precisa melhorar, mas com certeza vai chegar muito longe. O alemão, no meu ponto de vista, é um dos jogadores que desde que eu cheguei aqui em 2016, foi o jogador que mais evoluiu, né? Então, também muito honrado de poder fazer parte da história dele. Aqui dentro do Avaí ele completar 100 jogos. Acho que é merecedor dos dois. E espero que outros jogadores também venham conquistar essas marcas, com a convocação para a seleção brasileira e muito sucesso na carreira de todos. Você falou, né, sobre essa quantidade de jogos no início de temporada. O Avaí já fez 12 partidas. Você, o Alemão e o Kozlinski jogaram todas as partidas. O Kozlinski ainda foi substituído naquele jogo com o Joinville, que ele tomou aquela pancada na cabeça. Mas você e o Alemão jogaram todas as partidas e os 90 minutos. Como é que está essa questão física, Betão? Não é fácil você trabalhar esse lado, porque assim, a gente joga num dia, no outro dia tem a regeneração, né, o trabalho regenerativo que a gente faz aqui. O cansaço normalmente vem depois de 48 horas e no outro dia você está em campo. Né? Não é fácil. Eu acho que tudo isso influencia no jogo em si. Né? Eu sempre falei isso, sempre quando me perguntaram sobre calendário. Eu acho que um dos maiores prejudicados é o público, né? Porque a gente não consegue apresentar um bom futebol em todas as partidas. Diferente de você ver os jogos da Europa, por exemplo. Por que os jogos na Europa são tão qualificados? Dizem que o Brasil está tão abaixo do futebol europeu. Porque lá normalmente se joga de domingo a domingo. Então, você jogando de domingo a domingo, você tem tempo de recuperar o jogador tem tempo para treinar, o jogador tem tempo para recuperar o seu máximo, no outro domingo ele dá sempre o máximo, ele está sempre no ápice. Aqui no Brasil não. A gente é obrigado a fazer jogos bons, de quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Se você faz um jogo abaixo, é que o jogador não sabe que o futebol brasileiro está caindo, mas não é assim. O calendário tem muita influência. E é bom falar isso no momento de vitória, né? Porque se a gente fala isso no momento de derrota, que fala que é mimimi, que está reclamando. Então, mais uma vez, levanto essa bandeira sobre o calendário. Eu acho que isso vai ajudar vocês da imprensa, que vocês vão acompanhar um futebol melhor. Vai ser bom para nós, jogadores, que vamos poder apresentar o nosso melhor. Vai ser bom para os treinadores, que vão ter tempo de organizar seus times. Vai ser bom para o torcedor, para o público em si, que vão sempre ao estádio feliz, sabendo que a chance de assistir um bom futebol vai ser maior. Mas, infelizmente, aquela velha frase, né? O que nós temos para hoje. Então, o que nós temos para hoje é jogar de quarta a domingo o ano todo. Então, vamos assim. Betão, você e Alemão praticamente tem 90 jogos, quase 90 jogos juntos. Estão juntos desde 2016. Acho que no começo da Série B, praticamente, vocês estavam juntos. Você se lembra, mais ou menos, de uma outra dupla de zaga que você jogou tanto tempo assim? E outra, como é que é jogar com o Alemão? Como é que é esse entrosamento com ele? Olha, uma outra dupla de zaga que jogamos junto. Tanto tempo assim. Na carreira toda? É difícil, agora você me pegou. Foram tantos parceiros assim. Em números, sinceramente, não vou saber dizer. Mas, como eu falei, né, falando do Alemão, quando eu cheguei aqui, ele tinha uma maneira totalmente diferente de jogar. Né? Quando eu cheguei, ele jogava na lateral, depois ele passou para a zaga. Mas a evolução dele, acho que de sentido de jogo, foi muito grande, né? A gente estava acostumado com aquele alemão que só ia na força sempre, meio, às vezes, um pouco estabanado e tal. Hoje você vê um alemão muito mais concentrado no jogo, você vê um alemão muito mais posicionado em campo, com mais tranquilidade para jogar. Acho que é bom quando você encontra um zagueiro que você
se entende, né, na dupla de zaga ali. É bom você ter tempo de jogo com o jogador, seu parceiro de zaga. O alemão ainda tem muito que crescer como carreira de jogador, né? Eu acho que ele tem muita coisa a fazer pelo futebol ainda, mas fico feliz por essa notória evolução dele, né? E vale lembrar também que nós temos um concorrente de zaga que joga pouco, porque a gente também não quer dar espaço, que é o Ayrton, um jogador também muito qualificado, das vezes que entrou muito bem, né? Então, acho que até por isso que eu e o alemão a gente não quer pedir descanso no jogo, que a gente sabe que se o Ayrton entrar, ele vai fazer um bom jogo. Então, na minha opinião, de zagueiros, o Avaí está muito bem servido. Entrosamento a tal ponto, assim, quando um erra, já sabe que vai falar de desculpa, não? A gente só no olhar, hoje já está assim. Quando eu erro, não preciso nem falar nada, ele já sei que eu errei, quando ele erra também é a mesma coisa. A gente já tem um pouco de noção, mais ou menos, que todo homem ele tem suas limitações, então ele já tem noção nas minhas limitações, já tem noção das limitações dele. Então, acho que isso facilita muito o trabalho. Eu já visto o ano que nós fizemos no ano passado, né? Acho que em relação a números individuais, fizemos um bom ano e esperamos repetir esse ano. Betão, a gente viu uma postura defensiva muito boa do time contra a Chapecoense e na hora da transição o time encontrou essa dificuldade e aí o time acabou saindo derrotado de campo lá em Chapecó. Contra o Juventude, vimos a mesma postura defensiva, muito boa, só que o time melhorou essa transição, a jogada rápida para partir para o ataque. Você acredita que é possível para esse jogo com o Fluminense repetir aquela postura do jogo lá em Caxias? Sim, porque essa é a nossa característica, esse é o nosso... Para quem acompanha o Avaí, sabe que a nossa consistência defensiva é muito boa, né? É difícil você ver um time conseguir criar diversas oportunidades de gol na nossa equipe. E o ano do acesso, por exemplo, né, que é o mesmo sistema de jogo, vamos dizer assim, nós tínhamos uma excelente saída de jogo, a gente conseguia marcar e saía muito bem. O ano passado também tivemos algumas boas atuações dessa maneira. Esse ano teve uma tentativa de mudança de estilo de jogo e, de repente, acabamos voltando naquilo porque nós, por causa do tempo de trabalho, nós não tínhamos tanto tempo para trabalhar assim, voltamos um pouco na nossa maneira de jogar e vem dando certo. E por que não, né, lá no Rio, repetimos essa boa atuação que fizemos contra o Juventude. Você é um atleta experiente, né? E eu queria só você falar sobre essa chegada do Aranha, né? Que também é um goleiro muito experiente, vivido aí no futebol, e a gente até já imagina que ele possa ter essa oportunidade no jogo com o Fluminense amanhã. Como é que você vê a chegada dele? Até porque vai ficar junto ali, atrás de ti e do alemão ali, né? Então, na verdade, não sabemos ainda quem que vai jogar, se ele realmente vai estrear como titular, mas acho que a história dele fala por si, né? Jogadores que vestiu grandes camisas, tem seu nome no futebol brasileiro. Sabemos da ajuda que ele poderia dar ao grupo, pela experiência, pela vivência. E já tem ajudado. É uma pessoa com bastante personalidade e espero da melhor maneira possível ele poder ajudar a nossa equipe. Eu não tenho número, tá? Mas eu acho, eu estou levantando isso, que você...